Fala, igreja, com a paz de Jesus, amém? Irmãos, eu vou estar lendo aqui Êxodo capítulo 3, louvado seja Deus. E antes de eu começar a minha oportunidade, convite para fazer para a igreja que o pastor mencionou, é que a gente conseguiu uma bênção. A gente ganhou uma casa do nosso sogro para a gente morar. A gente vai estar fazendo um culto de ação de graças, um culto de adoração na nossa casa amanhã, 7h30 no Jardim Paraíso. E depois vou passar o endereço para o pastor e abro o convite para toda a igreja. Quem quiser estar lá amanhã celebrando com a gente, cultuando a Deus com a gente, está convidado. Amém? Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmão, somente até aqui, louvado seja Deus, uma palavra que eu estava pensando antes de vir para a igreja hoje. E os irmãos, que a gente tem muito visto Deus falar sobre posicionamento com a igreja. A gente vem na oração de manhã, Deus fala sobre posicionamento. A gente na escola bíblica dominical, os irmãos que vêm, está tendo a revista do Neemias, fala sobre posicionamento. Os irmãos que têm vindo pregar aqui na igreja, fala sobre posicionamento. E Deus me deu essa palavra, falando isso ao meu coração, sobre posicionamento e sobre chamado. Porque tem um momento da gente se posicionar e o momento da gente ir. Irmãos, Moisés, ele é um camarada que ele tem um chamado. E isso na nossa vida também, que é desde o ventre da mãe. Você vê Moisés ali, seus 3 meses de vida sendo perseguido. E Deus, ele sempre tem um propósito na nossa vida. E Ele vai nos levar para o centro do propósito que Ele tem para a gente. Deus, Ele faz questão de nos colocar no centro da vontade daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes a gente tenta dar um pulinho para lá, um pulinho para cá, mas Deus sempre vai levar a gente para o lugar que Ele quer que a gente esteja. E foi assim na vida de Moisés. Moisés estava ali no Egito. Moisés ali, ele vai ferir um soldado. E ali naquele momento que ele fere o soldado, no próximo dia, alguns amigos ali, uns hebreus, vão olhar para ele e falar assim: será que você vai ferir a gente como você feriu aquele soldado? Moisés, ele vai temer e ele vai fugir do Egito. Fugindo do Egito, ele vai para o deserto. Ali ele vai construir a sua família. Vão se passar 40 anos. 40 anos se passam. Aí você pensa: está perdido. Irmãos, 40 anos não é 40 dias, não é um ano, não é 2 anos, não é 10 anos, é 40 anos, mas vão se passar esses 40 anos. Aí um belo dia, está lá Moisés, achando que a vida está normal, a vida está tranquila, a vida está tudo calma, fazendo o que ele fazia como de costume todos os dias, está lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele vê uma sarça. Irmãos, detalhe, era normal no deserto, essas pequenas árvores, elas pegarem fogo. O calor no deserto é muito grande, porém, pegava fogo, mas não se consumia. Pegava fogo e não se consumia. Pegava fogo e estava lá. Isso foi chamar a atenção de Moisés. Então entenda algo na sua vida nessa noite. Deus vai usar formas sobrenaturais para te chamar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Seja uma porta aberta, seja um milagre, mas é para você entender que Deus, Ele é na sua vida. Ele não te deixou, Ele não esqueceu a promessa. Ele está com as mãos estendidas, esperando o momento certo. Ele usa algo sobrenatural. Moisés olha para trás e fala: opa, a sarça queimar é normal, mas não se consumir não, isso aí é diferente, é algo diferente, eu nunca vi na minha vida. Naquele momento Deus vai marcar a vida de Moisés. Moisés, olha, até ontem, até agora, esse exato momento você estava apacentando ovelha. Agora eu tenho algo diferente para você. Você vai voltar, sabe lá do Egito onde você saiu corrido? Sabe aquele lugar que você estava lá, que o pessoal falou: será que ele vai ser libertador? É para lá mesmo que você vai voltar, porque
pé, a promessa está de pé. Eu quero dizer para você nessa noite que a promessa que Deus fez para você está de pé na tua vida. Louvado seja Deus. Está de pé. Está de pé a promessa. Receba essa palavra nessa noite. Deus não esqueceu de você, não. Ah, mas tem um monte de empecilho. Não, irmãos. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Deus cria cargo para colocar José lá no Egito. Louvado seja Deus. Irmãos, se você for ali para o comecinho da igreja, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aí depois vocês vão fazer minha obra. Louvado seja Deus. Irmãos, a ordem de Jesus era que os discípulos ficassem lá só buscando a Deus quietinho. Aí Pedro se levanta. Pedro fala assim: não, peraí, a gente tem que buscar, mas está faltando um para ocupar o lugar de Judas. E é 12, não é 12? Está faltando um para ocupar o lugar de Judas. E a Bíblia vai dizer que Pedro ali falou: não, a gente tem que escolher mais um. Aí a Bíblia vai dizer que surgiram dois nomes. E um nome só tinha só Matias. O outro tinha nome, sobrenome, era conhecido, as pessoas conheciam ele. O outro era só Matias. E a Bíblia vai dizer que lançaram sortes, recaiu a sorte sobre Matias. A Bíblia diz que caiu, mas se você for para o original é recaiu. Ou seja, colocaram lá, tiraram a sorte, saiu o nome, Matias. Aí o pessoal lá, não, tem alguma coisa errada. Aí lançaram de novo, Matias. Lançaram sorte de novo, Matias. Lançaram de novo, Matias. Você quer entender isso, irmãos? É que independente de quem quer, quem não quer, quem pode fazer o que quiser, irmãos, se Deus tem algo para a tua vida, vai se cumprir sobre a tua vida. O homem querendo ou não, o diabo querendo ou não, o adversário querendo ou não, o diabo levantou: hoje eu paro, hoje eu derrubo. E Deus está dizendo: hoje eu levanto, hoje eu cumpro, hoje eu faço, hoje eu abro, hoje eu opero o impossível. Louvado seja Deus.